Covid, vamos ressignificar. Eu já tinha feito esse estudo sobre ressignificar num contexto que não era na doutrina espírita e antes do Covid. Mas eu achei que ele era próprio para o momento, submeti à diretoria, e aí, então, vamos ver. O que é ressignificar? Ressignificar é atribuir um novo significado a algo ou alguém. Esse termo está sendo muito usado hoje em neurociência. Várias pessoas apropriaram esse termo, então o termo está muito em voga. E aí eu comecei a tentar entender o que era isso. Tá? Através da ressignificação, aprendemos a pensar diferente, ver novos pontos de vista. E assim, dar novos significados ao acontecimento da vida. Não é negar a realidade. Ao contrário, é você tomar contato com essa realidade e entender que se essa realidade é algo que você não pode modificar, não está na sua área de influência, você tem que fazer o quê? Você tem que, então, pensar e não ficar gastando energia para mudar aquilo que não pode ser mudado e tentar trabalhar onde você pode agir. Então, um exemplo, agora nessa quarentena, pode aproveitar para ler um livro que estava sem tempo, organizar seus armários, etc. Por exemplo, eu tinha um curso de História da Arte que eu tinha vontade de fazer, mas coincidia com o horário das terças-feiras que eu vou ao SEACE. Agora eu estou aproveitando, fazendo o curso de História da Arte. Assim, ressignificar não é esquecer, é retirar o afeto negativo que a experiência teve sobre a sua vida. É uma maneira de transformar acontecimentos ruins em um aprendizado, ou seja, em algo positivo. Então, abrace suas transformações. Essa figura, para mim, assim, da borboleta que consegue romper, não é? A lagarta que fica um tempo num casulo e depois rompe esse casulo e sai voando uma linda borboleta. Então, o que eu acho que a gente tem que aproveitar esse tempo para amadurecer, trabalhar dentro dos nossos casulos, buscando nossa reforma íntima para sairmos dali, de toda essa crise, como uma linda borboleta, né? Aproveitar essa oportunidade para crescimento, para transformação. Essa transformação de buscar fazer o nosso melhor. Não é uma competição com o outro, é uma competição com você mesmo, para você buscar o melhor em você. Vamos ver, contextualizar no livro do Espírito um pouquinho? São os espíritos iguais ou há entre eles qualquer hierarquia? São diferentes, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-lo e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, aproveitar esse momento para progresso. Ver o progresso de cada um depende do próprio indivíduo. Ninguém pode fazer o outro progredir. Você pode até servir, plantar uma semente que ajude o outro, servir de exemplo para essa transformação no outro, mas uma mudança é uma escolha individual, é um caminho que cada um tem que buscar. Ainda no livro dos Espíritos, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa.
Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões podem, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em algum plano o que teria exigido muitos séculos. Então, a gente perceber, tudo tem planejamento. Como o Maurício falou na palestra dele, né? Não tem como, se nós somos espíritas, tudo que a gente está estudando, se desesperar. A gente tem que perceber isso, que Deus está no controle, temos que ter certeza disso. Então, tentar de se questionar por quê e tentar ver para quê. Para quê que eu estou tendo que passar por isso? Que lições eu tenho que aprender disso? Isso é exatamente ressignificar. E além, voltando um pouquinho à questão do flagelo, me lembrei agora também, crise, né, em chinês é um ideograma de 2 caracteres. Um significa risco e o outro oportunidade. Então, buscar em momentos de dificuldade essa oportunidade para mudanças. Essa dificuldade faz a gente sair da zona de conforto e correr um risco de fazer diferente. E então, assim, vamos perceber isso, vamos parar de ficar questionando, né, por que a gente está passando por isso e tentar mostrar isso, o que eu posso aproveitar disso. Para ressignificar, é preciso se conhecer. Autoconhecimento é a base para qualquer decisão assertiva. Os benefícios disso: transformar tristeza em aprendizados, aprender a rir de você mesmo, entender que nada acontece por acaso e deixar de ficar reclamando da vida, encontrar forças e não se vitimizar, buscar motivação e não duvidar da sua capacidade. Autoconhecimento é a gente olhar para dentro da gente, né? A gente está muito acostumado, a gente estava numa correria louca, tudo, e olhando muito para fora. A gente buscando aceitação do outro, buscando seguir o padrão de moda, o padrão de consumo, tudo, voltado para uma vida de aparências, e agora a gente tem que, de repente, cada um na sua casa, tudo, contato consigo mesmo, tem que perceber isso, olhar para dentro de si, para buscar se conhecer e buscar daí a sua força. E descobrir esse caminho de descobrimento, como eu falei, é único. Cada um que tem que achar o seu caminho. O caminho é uma busca individual. Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Que aqui um sábio da antiguidade falou, disse: conhece-te a ti mesmo. Eu simplifiquei porque é muito grande esse texto. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real,
mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiveres indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Então, o resumo foi no Livro dos Espíritos, esse texto do Santo Agostinho. Tá? A mensagem dele. E Chico Xavier falou assim: jamais devemos culpar alguém por aquilo que nos acontece, pois nós somos os responsáveis diretos por tudo de bom ou de mal que surgir em nosso caminho. Então, assim, refletir sobre essa fala do Chico é muito importante, porque eu vejo, diante dessa crise, muita gente tentando buscar um culpado, né? Vejo em grupos de WhatsApp, a gente olha 100 mensagens que ficam as pessoas só ali apontando o que o governo falou, que o fulano disse, o que o outro. Gente, a gente tem que parar de procurar culpar o outro e a gente perceber isso, ressignificar e ver o que eu posso fazer, parar de agir nesse círculo de preocupação e trabalhar no círculo de influência. Esse termo círculo de preocupação e influência é usado, eu gostei muito no Stephen Covey, que ele trabalha exatamente isso. Círculo de influência são as coisas que eu posso mudar. E o meu círculo de preocupações é o que foge ao meu controle. Então, se foge ao meu controle, não adianta eu ficar despendendo minha energia nisso, né? Então, eu tenho que tentar trabalhar, encaminhar minha energia para aquilo que eu posso mudar. E tentar perceber que a gente sempre tem escolha, que a dor é algo que é inevitável, mas assim, é um grande erro. Outro dia, na palestra, a Tânia Wilson estava falando, né, que espírita tem mania de colocar assim, tudo a culpa no karma. E alguns eu já ouvi falar assim, mas nós estamos num mundo de provas e expiações, então é isso mesmo, é só sofrimento, tudo. Gente, a dor é inevitável, mas remover, se ela pode ser evitável, o que a gente tem que fazer é remover a sua causa. Tá? Então, você ficar sofrendo diante de uma dor evitável, aí não tem nenhum heroísmo nisso. Agora, se é algo que você não pode mudar, que não está no seu círculo de influência, a forma como você vai agir em relação a isso, isso é uma escolha sua. Então, você não pode atuar na dor, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento vai depender da sua atitude diante dessa dor. Tá? E então, assim, vamos deixar de culpar o outro, achar um culpado, seja colocar culpa em Deus que fez isso. Como é que um Deus possa acreditar, um Deus de amor que traz ou deixa isso acontecer? Como é que um governo faz isso? Como é que e procurar tentar ver isso, ser protagonista da sua própria história. Né? Então, vamos buscar que você pode fazer, trabalhar seu círculo de influência. Ressignificar é, antes de tudo, uma escolha. Viver é estar sujeito a passar por momentos bons e ruins, que nem sempre, ou quase nunca, estão sob o nosso controle. No entanto, como vamos reagir a determinadas circunstâncias é uma escolha. Você que decide se vai ficar triste, remoendo o passado, ou se vai encontrar novas razões para sorrir. Então, essa questão de escolha, você vai mudar o foco do problema para a solução. Não temos controle sobre muita coisa, sobre quase nada do que
está acontecendo atualmente, né? Mas não vamos despender nossa energia se queixando, se reclamando. Vamos trabalhar qual vai ser a nossa postura diante disso, né? Nossa escolha. Não vamos reclamar de ficar em casa, vamos perceber que isso é uma escolha que a gente está fazendo. A gente, diante de uma análise de tudo que está acontecendo, a gente achou que seria conveniente isso. Então, não vamos ficar reclamando disso, vamos buscar soluções. Veja, por exemplo, não podemos ter as reuniões públicas, o SEACE já correu atrás, estamos fazendo reunião pelo Zoom. Então, assim, vamos buscar como transformar e não ficarmos se queixando, reclamando, né? Vamos sair dessa postura de vítimas e nos transformarmos em protagonistas da nossa história. Então, o que eu gosto dessa foto, né? Então, para a gente assim, se conhecer, autoconhecimento, a gente tem que sentar assim, de mãos dadas com a sua sombra, né? Encarar, né, esse monstrinho e, com verdade, percebemos assim, não somos imperfeitos, sim, mas eu quero crescer, eu quero melhorar. O que eu posso fazer? Me ajuda a te entender, porque só quando a gente entende nossos sentimentos, o que está acontecendo é que a gente consegue ressignificar e seguir adiante. E quando a gente joga para baixo do tapete, na verdade, a gente está acumulando dores que vão ter reflexos depois negativos na nossa saúde. Então, a gente tem que olhar com verdade para a gente, aceitar humildemente isso. Somos gente, somos imperfeitos, não podemos tudo, não sabemos tudo, mas sim, eu tenho vontade de melhorar e eu vou olhar de frente para as minhas dificuldades, conversar com elas e tentar entender como que eu posso crescer. Honrar a sua história. Devemos primeiramente olhar para o que já passamos, para aquilo que nos causou dor e sofrimento, e honrar essa história, respeitando-a e acreditando que ela aconteceu justamente para nos trazer algum tipo de ensinamento. Na vida, a gente passou já por muitas crises, por muitas etapas, né? E já cometemos muitos erros. Mas o que a gente tem que pensar é que nós somos hoje o somatório das nossas experiências. O que a gente passou até os nossos erros é que nos fazem hoje querer acertar, nos fazem ser quem somos. Então, a gente tem que parar de olhar, mesmo para momentos mais tristes da nossa história, com sofrimento e olhar como conquistas, né? A gente somos sobreviventes, passamos por isso, estamos aqui. Então, gente, vamos olhar isso, honrando isso e não nos envergonhando de qualquer coisa errada que a gente pode ter feito. E pensar isso, o passado a gente não pode mudar. Eu acho lindo, né, o filme Os Dois Papas, não sei se vocês já viram. O homem percebe isso, a questão do passado, que ajudou ele a se transformar, a perceber que ele não queria mais agir dessa forma. Então, às vezes, a gente tem que assim, errar para perceber que não é o que eu quero e fazer diferente. A cura não significa que a ferida nunca existiu. Significa que ela não controla mais a sua vida. Então, quando a gente fala em ressignificar, a gente fala em tirar o afeto negativo que o fato teve. É isso, não é esquecer, né? Ao contrário, a gente não quer esquecer, porque é importante a lembrança para a gente saber que a gente passou e que a gente superou, tá? Mas, assim, você, ao retirar o afeto, essa ferida já não dói mais. E então ela não está mais no controle da tua vida. Então é isso que é importante.
foco no futuro. Olhar para aquilo que já nos aconteceu é chegada a hora de olhar, após olhar para aquilo que já nos aconteceu, é chegada a hora de olhar para o futuro, com uma nova perspectiva de vida, ressignificando o passado e encontrando em nós mesmos os recursos necessários para construirmos um futuro que nos leve rumo à nossa própria felicidade. Então, uma dica de como fazer isso: definir uma lista de prioridades e estabelecer um período de tempo para alcançar essas metas. Foco no futuro, primeiro você tem que passar por uma passar da reflexão para a ação. Primeiro a gente falou de buscar o autoconhecimento, porque se a gente não sabe quem somos, não sabemos o que queremos, quem queremos ser, não sabemos que forças a gente tem, não conhecemos nossas qualidades e nossas dificuldades. Se a gente não tem conhecimento disso, fica difícil agir. Mas depois que você já buscou esse autoconhecimento, está na hora de parar de ficar só em reflexão e partir o quê? Para a ação. Só que mudar não é fácil. Se fosse fácil, poxa, a gente não precisaria de relutar tanto, para aceitar mudanças, aceitar o novo, tudo. Mas é que sempre romper com o velho implica estar em frente a um desafio do que a gente não sabe. Às vezes as pessoas dizem, é melhor o inferno que você já conhece do que algo que você não conhece. Mas não é verdade. O novo é oportunidade. Então vamos lembrar aquele ideograma de novo. Crise é risco e oportunidade. Agora, então, quando eu falo nisso, uma dica é por quê? Porque você tem que começar primeiro a definir um alvo, porque senão fica tudo muito vago. E qual é o seu projeto de vida? Pensar a respeito disso. Não existe uma receita de bolo, cada um tem que descobrir. Após isso, fixar suas prioridades e formular um plano de ação. Então, nesse plano de ação, você vai estabelecer metas de curto prazo e vai começar a executá-las. Por que fracionar em várias metas? Porque a cada realização, você vai se fortalecendo, você vai sentindo que é capaz e vai se motivando para continuar em frente. Olha esse produto, que lindo! Perdão. Produto mais eficiente na remoção de mágoas impregnadas. É uma coisa que a gente também tem muita dificuldade em lidar, E já vi atribuído a vários autores, não sei exatamente quem foi o primeiro, provavelmente todos disseram, mas não sei quem é o primeiro, que quando você não perdoa, é como se você tomasse veneno e esperasse que o outro morra. Então, o perdão é uma cura para você. Então, vamos lá ver também o Evangelho segundo o Espiritismo, tem muita coisa sobre isso. Mas eu separei, então, um pedaço pequeno no capítulo 10, de Bem-aventurados os que são misericordiosos. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que te torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansitude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, às vezes, que o seu perdão desce a te apagar as faltas?
Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, Paris, 1862. Perdão. Perdão serve para eliminarmos de nosso caminho o sentimento de culpa que nos rodeia todas as vezes que algo desagradável nos acontece. Quando você perdoa a si mesmo e aos outros, aquilo deixa de ter peso na sua vida. O perdão é uma forma de cura das nossas emoções e enfermidade. Então, quando você perdoa, não é para o outro, é para você. Você está se curando. Um texto que eu gosto muito também do Hermance, que ele diz que uma ofensa que permanece mais de 60 minutos na sua cabeça desce para o coração. Por que 60 minutos? Ele diz que esse é o tempo para a gente tentar entender por que nos magoamos, descobrir o remédio para a cura e nos livrar das algemas da ofensa. Então é isso, nós nos sentimos, nós que ficamos prisioneiros, como você não perdoa, o prisioneiro é você. Então a gente perceber isso, gente, é busca da nossa saúde, sanidade. O perdão te ajuda a te curar, cicatrizar feridas. Do livro Plenitude, por Divaldo Franco, Espírito Joana de Ângeles, também ainda tem sobre perdão. O perdão para as faltas alheias luariza a paisagem íntima, clareando as sombras da angústia insistente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimentos injustificáveis. Então, ver, gente, pensar nisso, pensar que a gente quer luarizar a nossa paisagem íntima. Então, vamos trabalhar isso. Não resistência. Resistir é colocar nossa emoção naquilo que não queremos e que nos preocupa. Resistir nos mantém preso aos problemas. A resistência deriva dos receios, da culpa, do orgulho, entre muitas outras causas. Para acabar com a resistência, é importante trabalhar a humildade. Erros trazem ensinamentos. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Persiste na forma de mágoas, raiva, rancores, doenças, tristezas. E o que é essa persistência nesse caso? É o afeto das experiências que não foram ressignificadas. Então, enquanto a gente está resistindo, a gente está se mantendo preso ao problema. Então, vamos ficar mais leve? Que bagagens a gente não precisa carregar? Culpa, passado, expectativa, erro dos outros, negatividade. Então, vamos buscar leveza. Aceitação. Aceitação é ter a consciência que muitas coisas simplesmente não podem ser mudadas. Lembra a oração da serenidade? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Quando aceitamos, o sofrimento acaba. Aceitar não é permanecer passivo diante dos acontecimentos, é reconhecer nossos limites diante de situações inevitáveis, encarar a realidade e seguir em frente. Então, é importante, a aceitação está exatamente no seguinte da gente estar falando de ressignificar. Vamos seguir em frente. Que o medo não nos limite. O medo é uma emoção básica. Tem aquele filme Divertidamente, que eu acho ótimo, que trabalha as nossas emoções, 5 emoções básicas, né? De ver, o medo existe como instinto de preservação.
Então, diante do perigo, a gente sente o medo na hora, mas isso é quê? É um sinal para a gente parar. Parar, refletir, pensar. Tenho elementos para enfrentar esse desafio? E se tem, seguir. Então, não vamos deixar que o medo nos limite. Vamos tentar superar quando pudermos, quando tivermos os recursos, e usar isso, a reflexão, o autoconhecimento, para criar novos limites e além superar nossos limites. Né? Quando pensei em fazer essa palestra, bateu um friozinho na barriga. Vou confessar que realmente, aí eu parei e pensei, falei, não, a dificuldade é fazer uma palestra? Falei, não, é que palestra online é algo que eu nunca fiz. Então, primeiro eu pensei, eu tenho equipamento para isso? Aí eu falei, não, peraí, então não tenho, eu não tenho câmera no meu computador, isso aí eu vou precisar, para assistir, dá para assistir sem ser vista, mas para fazer uma palestra não é legal. Então, o que eu posso fazer? Procurar, não sei, não entendo de informática, procurar auxílio de alguém que me indique que câmera que eu posso comprar, pedir orientação. Então, fui pedir ajuda. Então, eu fui fazendo o quê? Fui fazendo planejamento de como lidar com esse medo, como transpor, né, essas dificuldades. Então, é isso que a gente tem que deixar, não nos limitar. Dá uma parada, respira e pensa, reflete e vê se pode ser superado. Conclusão, eu sei que nada disso é simples, mas quando exercitamos, quando praticamos o perdão a nós mesmos e às pessoas ao nosso redor, e quando deixamos de resistir e aceitamos que estamos diante de uma ou de várias situações que não podemos modificar, a jornada fica mais leve e passamos a enxergar luz no final do túnel. Então, mudar não é fácil, mas vale a pena. E o importante, nunca é tarde. E aqui eu vou mostrando para vocês uma aquarela que eu fiz nesse tempo de coronavírus, de tudo, diante dessa, assim, está vendo muita gente, muito ódio, tudo, e eu comecei, então pensei assim, a oração da serenidade, aqui, a serenidade, tudo passa, não é? Como a gente falou, Deus está no comando, então vamos acreditar, tudo passa. Coragem, ódio não, ódio a gente libera, se a gente tem pensamentos negativos, ódio, tudo vai liberar no nosso organismo o cortisol. Então a gente tem que tomar muito cuidado de ficar vendo noticiários, lendo fake news, olhando isso, ficar vivendo muito isso. Vendo assim, uma informação é importante, ok, a gente, uma vez por dia, a gente pode escolher um horário que vai se informar, vai se atualizar, mas não dá para ficar o dia inteiro acompanhando notícia. Isso não vai fazer bem para a nossa saúde. Então, sorrir, atividades físicas, isso vão liberar endorfina, que melhora o nosso humor. Ver os aspectos positivos, vai liberar serotonina, que também regulariza o humor. Então, a gente tem que pensar nisso. Positividade vai levar à saúde mental. E que unidos venceremos, acreditar nisso, espiritualidade e trabalhar em solidariedade. Quantas a gente vê campanhas que estão sendo feitas, quantos professores estão disponibilizando aulas online gratuitas, muita gente se mobilizando, então vamos procurar um lado positivo, vamos parar de ficar só nessa teoria da conspiração, sabedoria, vigilância do pensamento. Então, assim, vigiar sempre, não é? Vigiar e orar. Vigiar vem na frente, porque a gente sabe,
as situações causam pensamentos que mexem com nossas emoções e afetam o nosso comportamento. Então, se nós formos reativos, a gente vai agir segundo esse impulso, essa situação externa. Então, a gente sendo proativo, a gente vai vigiando o nosso pensamento, a gente vai pensar em como agir e, a partir daí, você passar a seu comportamento depender da sua vontade e não do outro, do estímulo do outro. Então, reagir menos a estímulos externos, tá? Para manter. E aqui eu fiz, então, do vírus virando a flor. Muita luz. Então, acho que meu tempo passou e vou agora, então,